Olá, tudo bem? Bom dia para todas e todos. Esse último vídeo do mês de agosto eu gostaria de abordar rapidamente algumas questões com vocês, inclusive como reflexão que vocês podem utilizar como debate ou como estudo ou como pesquisa em um outro momento. Aconteceram alguns fatos envolvendo a sociedade brasileira no que diz respeito à infância neste mês de agosto, bastante emblemático. Mas não são fatos novos, nem fatos isolados. Por exemplo, no interior de São Paulo, na cidade de Araçatuba, nós tivemos um caso onde uma adolescente foi tirada de um ritual do terreiro de Candomblé por sua família, sob a acusação de que estava sendo agredida. Ou seja, a religião de matriz africana estava em xeque, estava em discussão, o rito de iniciação também estava em discussão, o direito do culto religioso estava em discussão, e tem uma série de questões que envolvem esse fato que acontece em Araçatuba no início do mês de agosto, envolvendo essa adolescente. Ainda bem que sua mãe biológica tem a sua filha de volta, depois de todo um processo judicial para a retomada da criança. Mas isso não está esgotado, porque isso não é uma novidade, isso acontece quase que todos os dias nas cidades e nas ruas deste país. É sempre uma sociedade mais conservadora, mais fundamentalista, onde se quer se discutir a partir dos seus próprios princípios a questão do direito ao culto religioso, sobretudo as religiões de matriz africana, que são as mais perseguidas. Em uma outra ponta, inclusive da proteção da criança, nós tivemos uma discussão de um caso extremamente grave, emblemático, que envolve uma criança do interior do Espírito Santo, da cidade de São Mateus, uma criança que foi abusada, estuprada e tudo mais pelo seu tio durante metade da sua vida, desde os 6 anos de idade, e que aos 10 ela está grávida desse abusador. E tem toda uma discussão e há toda uma ebulição em torno desse caso no país. E é muito interessante perceber como que a sociedade vai tratando cada caso que provoca um escândalo, ou uma revolta nacional, um debate nacional, seja ele para o bem, seja ele para o mal. No caso dessa criança de São Mateus, entendeu? A impressão que eu tive é que em determinado momento a sociedade estava discutindo de um crime e de uma agressão como se nunca tivesse acontecido nessa sociedade. Quem não se lembra que no próprio Espírito Santo, da menina que dá origem, no final da década de 70, que dá origem à campanha do 18 de maio, entendeu? A Aracélia, não é em torno do nome dela que a campanha do 18 de maio é pensada, que a proteção às crianças que estão abusadas, que são abusadas por violência sexual, por crime sexual, em torno dessa campanha que se discute no país? Pois é. Um dos fatos importantes no caso desta criança de São Mateus é que se defendeu a continuidade da gravidez, mas não se defendeu a vida de uma outra criança. Então, não está discutindo se a criança é mãe ou se não é mãe. Criança não é mãe, criança não é pai, criança é criança, entendeu? E esse é um crime tão velho quanto este país, tão velho quanto a invasão europeia neste país. É um crime que acontece todas as horas, todos os momentos pelas ruas desse país afora. Então quero trazer nesse vídeo as reflexões e a provocação para a gente debater os mecanismos de monitoramento e se o sistema de proteção integral está funcionando e como é que a sociedade age, entendeu? E qual é o discurso que distancia ou aproxima da proteção da infância na medida que os crimes vão se tornando mais visíveis, mais à luz do dia, entendeu? Contra a infância e contra a adolescência no país. Eu trouxe 2 casos como exemplo que dá para a gente trabalhar a análise de casos, mas que são profundamente emblemáticos e que a sociedade e o sistema de garantia de direito precisa monitorar, precisa acompanhar e precisa responder à altura e o enfrentamento de casos como esse para que a infância, para que a criança esteja protegida. Esse é o nosso assunto deste vídeo para o debate deste final de agosto.